maioria das pessoas jamais entenderia se eu pulasse agora. O quanto é imensa a minha vontade de desaparecer. Já não faz diferença se é dia ou noite. O peito pesa e a culpa aumenta, enquanto a cama vence a pouca força que me resta. As horas pesam junto com os meus olhos. E eu me pergunto por que estou aqui ainda. Just getting by. Girl, why are you waiting for love? As pequenas tarefas do dia viraram grandes batalhas. Às vezes, as lágrimas trocam de lugar com a sensação de vazio. Minha autoconfiança e minha autoestima se despedaçaram. Eu só conseguia perceber as sombras negativas dentro de mim. Meu rendimento no trabalho caiu. Minha concentração simplesmente se foi. Por mais que eu tente, nada faz sentido. Diversão, conversas, pessoas. Disfarçar o que se passa dentro de mim demanda cada vez mais um grande esforço. De repente, tudo ao seu redor passa rapidamente e você se encontra vivendo em câmera lenta. A depressão parece um caminho sem saída, mas não precisa ser assim. Procure ajuda. Ofereça ajuda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente passou um vídeo de depressão, mas não precisa ficar depressivo não, tá? Meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez na minha igreja. Sou pastor da Igreja Batista da Lagoa, congregação dessa igreja. Acabei de vir de lá. Deixamos lá quase 100 irmãos adorando ao Senhor. Isso é motivo de grande alegria, porque conto com as orações dos irmãos para tudo isso. Estou feliz também porque estamos encerrando o mês de missões nacionais. E quem me conhece sabe como eu gosto e me envolvo com a obra missionária. A plantação de uma igreja já é fruto de uma obra missionária. Mas algo que eu queria refletir com os irmãos esta noite, também baseado naquilo que o Ministério de Missões trouxe como pano de fundo para esse culto, que o Brasil abraça a Venezuela. E eu estou feliz, fiquei muito feliz de ver os irmãos aqui. Mas eu queria refletir um pouco, nesses poucos minutos que nos restam, refletir e cada um saísse daqui pensando qual é a razão da sua vida. Qual é a razão do seu viver? Por que é que nós estamos aqui? Como foi o seu encontro com Jesus Cristo? Quando foi? O porquê foi? Porque é algo que, vez por outra, a gente esquece. Esquece do primeiro amor e aí passa. E as coisas acontecem nas nossas vidas e a gente esquece o momento que nós tivemos a nossa decisão mais importante. O mês de setembro, além de ser o mês de missões nacionais, também é o mês de Setembro Amarelo, não é? O mês de Setembro Amarelo que nós trazemos esse foco com relação ao suicídio. E o suicídio tem se tornado um problema de saúde pública. E vendo os irmãos da Venezuela, se você depois for pesquisar com relação à questão do suicídio na Venezuela, o quanto cresceu nos últimos anos, chegando a Venezuela a ser um dos países com o maior número de suicídio no mundo. E pior, suicídio de crianças. Sabe por quê? Porque muitas delas são separadas dos pais e elas entram numa depressão, e criança também tem depressão. E tiram as suas vidas.
Meus irmãos, eu queria que você nesse momento fizesse algo. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado direito. Olha aí para o lado da pessoa do seu lado direito. Tem gente que não sabe o que é lado direito, fica do lado da orelha direita, tá? Então olha aí. E também olhasse para a pessoa que está do seu lado esquerdo, que está na sua orelha esquerda, tá certo? E aí eu queria que você respondesse para você mesmo, e eu queria lançar esse desafio para você sair daqui refletindo. Será que você tem certeza absoluta que a pessoa que está do seu lado, que provavelmente é marido e mulher, irmãos, primos, pessoal da igreja, pessoal do coral. E falando do pessoal do coral, foi linda a apresentação aqui do coral. Já falei para o Herbert, eu quero cantar, irmão. Eu canto baixo, eu sou desafinado, mas eu canto bem baixinho. Eu sou segundo tenor, não tem problema não. Mas será que você teria certeza que a pessoa que está do seu lado não está passando por um momento depressivo? Ou será que a pessoa que está do seu lado, você tem certeza que ela não está com depressão? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque 68% das pessoas diagnosticadas com depressão, os pais ou cônjuges não sabiam. 39% das pessoas que cometem suicídio, a pessoa que estava do lado, na sua casa, não sabia que ela estava passando um momento agudo de depressão. E aí, quando é falado, achava que ela estava com uma forte tristeza, tinha passado algumas coisas na vida, mas achava que ia recuperar e ela estava no fundo do poço. Deus, ele instituiu uma missão a partir do momento que o homem pecou. E a missão de Deus é restabelecer a comunhão dele com o homem. E o inimigo tem trabalhado especificamente de duas formas. A primeira forma que ele tem trabalhado é tirar a vida do bem mais precioso que Deus criou, da coroa da sua criação, que é o ser humano. Então o inimigo tem trabalhado para que o ser humano ele se destrua um ao outro e também tire a sua própria vida. Porque acontecendo essas duas coisas, a missão de Deus, que é restabelecer a comunhão dele com o homem, não vai mais existir. Mas uma outra forma muito mais dolorosa para mim, eu acho, é que o inimigo tem trabalhado de uma forma de que tem tirado o foco da igreja, para que a igreja possa ser qualquer outra coisa, menos igreja, e assim a igreja não possa causar uma diferença na sociedade atual. E meus irmãos, isso tem acontecido de uma forma muito forte. E quando a igreja perde o seu foco, o foco da sua missão, a igreja faz tudo, menos multiplicar. E multiplicar é a principal missão da igreja de Cristo desde o primeiro século. Porque ali que começou com 12, depois ganhou um número maior de discípulos. E nos primeiros 3 séculos dizem que o Império Romano estava infestado de cristãos. Em todos os lugares que você procurasse um conjunto de pessoas adorando a Deus, ali estava um conjunto de cristãos. E infelizmente a igreja não tem cumprido o seu papel. Infelizmente a igreja não tem feito o que deveria fazer, que é multiplicar, mas multiplicar o quê? Multiplicar o quê? A gente acabou de participar de uma conferência Multiplique. Será que é multiplicar pequeno grupo? Será que é multiplicar o número de membros? O que é que nós temos que multiplicar? O que nós temos que multiplicar, meus irmãos, é vida. É vida. Em Gênesis 2:7 diz assim: Deus formou o homem do pó e sobre ele soprou, através de suas narinas, o fôlego de vida. Em João 11 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em Gálatas 2 diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Romanos 6, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. João 10, Jesus Cristo falando: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tivesse vida, e vida em abundância. E infelizmente nós, enquanto igreja, temos feito tudo, mas nós não estamos multiplicando vida.
Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Já deixa a tua Bíblia aberta, nós vamos ler um texto bem conhecido. Mateus 5, a partir do versículo 13. Deixa a tua Bíblia aberta, porque refletindo sobre esse texto e refletindo um pouco o que tem acontecido nas igrejas no nosso país e no mundo, nós temos visto que existe uma grande hipocrisia muitas vezes dentro da própria igreja. Muitas vezes aquela mensagem, eu não sei, aqui está aqui, minha razão de viver e multiplicar, muitas vezes passa como uma grande hipocrisia. Porque nós vivemos nossa vida e nós somos pessoas que não estamos multiplicando vida na vida das pessoas que querem morrer. Tem um jargão que diz, Jesus te ama e eu também. E muitas vezes isso que deveria ser realidade dentro da igreja virou uma mentira. Porque aquilo que começou há 2000 anos atrás com 12 homens... E depois um punhado de discípulos, hoje são 61 milhões de brasileiros que dizem que são cristãos. E nós não conseguimos fazer cosquinha no Brasil. A gente não consegue mudar a realidade. Sabe por quê? Porque a cada 5 minutos, 10 pessoas tiram a sua própria vida em algum lugar do mundo. A cada 30 segundos, uma pessoa tira a sua vida. E interessante esse dado, porque quando você vai pesquisar, ele é alarmante, mas ele se torna muito pior, porque a cada tentativa bem-sucedida de um suicídio, 28 tentativas se tornou fracassada. 28. E muitas vezes essas pessoas estão do nosso lado, mas a gente está tão centrado em nós mesmos, que a gente não consegue perceber isso. Mateus 5. Versículo 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que sejam as suas boas obras e vejam suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Meus irmãos, interessante que esse texto, Jesus Cristo vem mostrando para o seu povo, para a sua igreja, que ela deveria ser sal. E quando a gente vai estudar essa questão do sal, eu acredito que os irmãos já devem ter ouvido isso, a gente vê que o sal, ele tinha um grande valor naquela época. Naquela época o sal tinha um grande valor. O sal era considerado naquela época como o ouro branco. Muitos empregados recebiam seu salário através de porções de sal. Porque o sal ele era muito importante naquela época. Muitas vezes hoje a gente não vai conseguir entender bem o valor que aquele povo dava ao sal. Porque muitas vezes o valor do sal hoje é um valor tão pequeno que a gente não consegue fazer essa associação. Eu tive a curiosidade de perguntar à minha tia, eu moro com uma tia, uma prima, e quem faz a feira é ela. Eu não faço feira, pastor Júlio, eu não sei de nada. A única coisa que eu compro é miojo de vez em quando. Mas eu perguntei a ela, tia, quanto é que é 1 quilo de um sal? E aí, meus irmãos, eu estou falando para vocês. Quando eu perguntei, eu achava que o quilo do sal era tipo uns R$10, uns R$8, assim, mais ou menos. Ela falou que era R$1,40. Eu disse, não, meu filho, depende do sal, R$1,40. Eu disse, não, mas um sal bom. Ela disse, não tem negócio de sal bom, não, é R$1,40. E eu disse, então um sal grosso, quanto ela? Um sal grosso, R$5, R$4. Ela saiu lá falando. E aí muitas vezes quando a gente traz o peso dessa palavra para os dias de hoje, ela não tem o peso que deveria. Porque a gente não consegue entender que naquela época, muitas vezes valia um dia todo de trabalho uma porção de sal. Tinha muito valor. O que Jesus Cristo estava falando para o seu povo, olha, vocês são o sal da terra, é porque vocês têm valor. Foi para isso que ele veio ao mundo, ele entregou a sua vida, ele sofreu, ele sentiu dores que a gente não imaginava.
Porque esse povo, essa igreja tinha valor. Então ele pegou algo que valia muito na época e comparou. Olha, vocês são o sal da terra, vocês têm valor. Mas o sal, além de ter valor, também tinha uma função. E a função do sal era preservar a vida. E estudando essa parte para trazer essa reflexão para os irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vi que o povo do primeiro, segundo século, eles tinham umas mantas de carne assim, e eles salgavam aquelas mantas de carne, e aquelas mantas de carne davam por vários dias ali, porque na época não existia geladeira. E aí a pessoa conservava aquele alimento e ia tirando partes daquele alimento e alimentando ele e a família. E aí com aqueles nutrientes eles conseguiam ter vida, ter energia, trabalhar. Então o sal ele conservava a vida. E aí Jesus Cristo disse, olha, vocês são sal porque vocês têm valor, mas vocês também têm a função que é conservar a vida. E meus irmãos, isso é fantástico, porque entender que Jesus Cristo disse que nós somos o ouro da vida. O ouro da vida é entender que eu e você temos que multiplicar essa vida que um dia nós encontramos. É entender que vamos passar por essa nossa vida e vamos encontrar pessoas. Porque Deus ele vai nos dar a oportunidade de encontrar pessoas. E essas pessoas que estão com vontade de acabar, de destruir a sua vida, vai encontrar você que tem a vida e você vai colar nessa pessoa e você a partir desse momento vai começar a mostrar para ela que ela também pode ter vida assim como você, assim como Jesus Cristo falou que Ele é o dom da vida e que se você um dia conheceu Jesus Cristo de verdade, você tem essa vida. Você vai se importar com ela, vai abraçar ela. E eu gostei do que o Ministério de Missões está trazendo. O Brasil abraça a Venezuela. Porque você vai abraçar essa pessoa, você vai se importar com ela. Você vai ligar para ela, você vai atender o telefone dela de madrugada. Quando ela estiver nos momentos mais difíceis, você vai chamar ela para comer, para jantar, para tomar um café. Você vai ser amigo dessa pessoa. Ela estava perdendo a sua vida. E através da sua vida, ela vai querer viver. Esse é o dom da vida que Deus estava trazendo para o seu povo. As pessoas estão destruindo as suas vidas. E meus irmãos, nós nos preocupamos com tudo nesse mundo. Nos preocupamos com o nosso trabalho e temos que nos preocupar mesmo. Nos preocupamos com as nossas viagens, com os nossos bens, com os nossos sonhos, com os nossos cursos. E muitas vezes nós não nos preocupamos com as pessoas. Sabe o que é que a gente diz? É que pessoa é difícil. Hoje eu ouvi isso. Você trabalha com quem? Aí ela falou assim, eu trabalho com a coisa mais difícil desse mundo. Aí eu disse, misericórdia, o quê? Pessoas. E aí eu dei vontade de perguntar, minha irmã, e você também não é tão facilzinho? Eu te conheço, eu sou teu pastor. E sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente joga isso, olha, eu não consigo tratar com pessoas, eu não consigo lidar com pessoas, eu não consigo cuidar de pessoas, mas saiba que Jesus Cristo veio por conta de pessoas. Saiba que Ele morreu na cruz por conta das pessoas. A igreja existe por conta de gente. Toda essa estrutura maravilhosa que existe aqui, todos os ministérios que existem, o corpo de pastores, todo esse trabalho que nós realizamos é por conta de vidas, por conta de pessoas. E muitas vezes nós estamos tão focados em nós e escanteamos as pessoas e a vida que um dia eu e você conheceu, a gente não multiplica. Então a nossa razão de viver não é multiplicar. A nossa razão de viver é vivermos para nós mesmos. Interessante que ele coloca e diz assim, além de sal você é luz. Porque uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está passando um problema grande de depressão, ela está perdida, ela não sabe para onde ir, ela não sabe se vai, se volta, se fica, ela fica desnorteada. E aí Jesus disse, olha, vocês são a luz do mundo. É entender, meus irmãos, eu digo de uma forma muito mais fácil, de que tudo que acontece na igreja, desde ontem, com culto, com reunião, com ensaio, e aí hoje de manhã com escola bíblica, com culto hoje à noite, a gente sai daqui abençoado, para nós sairmos por essas portas e sermos luzes neste mundo. E muitas vezes nós estamos sendo tudo, menos luzes. Temos que entender
que se um dia você entendeu que Jesus Cristo morreu por sua vida, você tem que focar a sua vida e a razão do seu viver a partir deste momento é multiplicar vida em pessoas que estão mortas. A Bíblia é clara quando diz que aquela pessoa que não conhece Jesus Cristo está morta espiritualmente. A morte entrou no mundo a partir do momento que houve o pecado. Mas a partir do momento que eu e você conhecemos Jesus Cristo, nós saímos da morte para a vida. E muitas vezes essas pessoas que estão passando por esse problema de depressão estão dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja. Infelizmente nós estamos muitas vezes tão focados no ativismo da própria igreja, muitas vezes, que esquecemos que as pessoas precisam ser tratadas, cuidadas, curadas. Eugênio Peterson, ele falou algo fantástico, que ele falou assim, presta bastante atenção. Ele disse, quando a pessoa conhece Jesus Cristo, ele para de viver uma vida individual e passa a viver uma vida coletiva. Ele para de viver uma vida só para ele e a partir desse momento ele faz parte de um corpo que tem vários membros. E ele diz, a primeira mudança que existe, além dessa, é a mudança gramatical. A segunda mudança é a mudança gramatical. E aí quando você começa a ler o que é que esse cara está falando, e ele fala de uma maneira muito clara, ele diz assim, porque antes de Jesus Cristo, antes de conhecermos Jesus Cristo, o que existia era o eu. Agora o que existe é o nós. Antes de Jesus Cristo, o que existia era o meu. Depois que conhecemos Jesus Cristo, o que existe é o nosso. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes numa comunidade de fé, a gente tem uma pessoa que está sofrendo, que está passando fome, que está passando grandes necessidades e a gente toma conhecimento disso e a gente não se move para ajudar. O sentimento não chega ao nosso coração, irmãos, como os irmãos venezuelanos que estão passando tanta necessidade. A gente não tem compaixão, a gente não exerce a graça que uma vez nos alcançou e não nos movemos para ajudar. Porque aquilo que está acontecendo com o meu irmão não me toca. E sabe como é o nome disso? Incredulidade. Sabe como é o nome disso? Você não nasceu de novo. Se tem um irmão em uma igreja, se existe algum irmão nessa igreja que está passando necessidade, está passando problema e você sabe dessa situação e não se envolve para ajudar, você não faz parte deste corpo. É simples. É como na sua família. Se algum parente seu, um irmão, um pai, uma mãe estiver passando uma dificuldade, você não vai rodar o mundo para tentar ajudá-lo? E por que esse sentimento não existe dentro, muitas vezes, da igreja? Por que esse sentimento de missão, que se a nossa missão é multiplicar, se a nossa razão de viver é multiplicar e multiplicar essa vida, por que a gente passa pelas pessoas sem nos importarmos com ela? Meus irmãos, a gente tem que acordar muitas vezes. Eu queria, finalizando, trazer uma palavra, e eu queria que você abrisse sua Bíblia. A pregação vai começar agora. Em João, capítulo 14. Eu queria dar uma palavra, porque esse culto é um culto que ele é transmitido. E aqui eu vejo muita gente, e com certeza existem pessoas aqui, ou nos vendo agora, que tem passado um problema assim de depressão, ou que está iniciando esse problema de depressão. E eu queria falar para você, se está passando por isso, é que você não está sozinho. Eu queria falar para você que por mais que seja doloroso e mais que você tenha vergonha, você tem que chegar para alguém e pedir ajuda, assim como aquela menina falou. Não ache que você é menos do que as outras pessoas porque você está enfrentando esse problema. Não ache que você é um covarde, não ache que você tem pouca fé, de maneira alguma. Eu queria dizer para você que você não está só.
João capítulo 14, versículo 1 diz assim: não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Eu queria te convidar a entender que se você está passando por esse problema, o que Deus fala para você é: não se perturbe o vosso coração. Eu sei que muitas vezes você vai se parar e vai querer pensar em várias outras coisas, mas a palavra de Deus em Filipenses 4:8 te faz um convite. Te faz um convite para que você entenda que por mais que você esteja no fundo do poço, existe algo maravilhoso para você. E Deus diz: não se perturbe o vosso coração. Em Filipenses 4:8 diz assim: quanto mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, pensai nestas coisas. O que Jesus Cristo está te convocando, está te convidando hoje, se você está passando por uma tristeza muito grande, se você está com medo, inclusive, que essa tristeza se transforme futuramente numa depressão, eu quero que você entenda, de fato, de que você não está sozinho. E mais, quando isso acontecer e você achar que seu mundo acabou, creia em Deus. Ele diz: crê em Deus. Muitas vezes as pessoas vão achar que sua dor é uma dor que não tem fim. A tua dor tem fim. E eu queria dizer o seguinte: a gente não pode, meus irmãos, achar que a dor que aquela pessoa está sentindo porque está com depressão é uma dor boba. Não. É uma dor que muitas vezes não tem remédio. Na realidade não tem remédio, porque é uma dor da alma. Eu estava vendo uma questão e perguntei a um colega meu que é médico, está em Belo Horizonte. Eu perguntei a ele assim: olha, com relação à dor que o ser humano pode suportar com relação a uma doença, assim, o que é registrado, assim, um pico maior de dor? Ele falou: olha, geralmente existe um nível de câncer nos ossos que chega num ponto assim agudo, que a pessoa tem como fosse vidros quebrados, a pessoa se move como fosse vidros quebrados dentro dela. É um câncer no osso. E existem alguns tipos de morfinas. E existe um tipo de morfina que ela é muito forte, que é aplicada. E essa morfina, ela não consegue tirar totalmente essa dor. Imagina a dor. Imagina a dor. E ele falou para mim que um grupo nos Estados Unidos está estudando para fazer um outro tipo de morfina, que esse tipo de morfina provavelmente vai acabar com essa dor que essas pessoas sentem. Mas o que eu queria dizer para você é que essa dor que as pessoas que estão com depressão sentem é uma dor que não tem morfina que vai tirar. Porque essa dor da alma, só quem sente é ela. Pessoas que estão a um passo de se jogar e acabar com suas vidas. Pessoas que têm medos que eu e você não vai compreender. Pessoas que têm medo, irmã Deise, de dormir. Sabe por quê? Porque ela sabe que a perturbação na vida dela, no coração e na mente é tanta, que ela não vai conseguir ter uma noite de sono tranquila a noite toda. E ela sabe que vai acordar de madrugada, e quando acordar de madrugada ela vai estar sozinha. E estando sozinha só estará ela e o medo dela. Então ela tem medo de dormir. A igreja tem que acordar. Mas eu queria dizer para você que está me ouvindo pela internet, ou se você está aqui hoje, Deus te convida para crer nele. Porque se você crer nele, essa situação na sua vida vai acabar. Deus te convida para que quando suas forças estiverem acabando, creia nele. Quando a dor estiver insuportável, creia nele. Quando tudo não fizer mais sentido, creia nele. Porque aí você vai ter a vitória em nome de Jesus. O que eu queria fechar essa reflexão de hoje é convocar a igreja a entender de que a nossa missão é multiplicar, mas multiplicar vida. E se você não multiplica a vida, você precisa nascer de novo, para entender de fato o que é ter vida. E aí você não vai conseguir guardar essa vida só para você. Você vai querer multiplicá-la. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, te agradeço por esse momento na tua presença.
Eu te agradeço porque, apesar de todas as coisas, o Senhor é um Deus que se faz presente entre o teu povo. E um Deus que está presente aqui faz a gente entender, através do teu Santo Espírito, que nós não estamos sozinhos. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja possa entender que só será uma igreja militante e futuramente uma igreja triunfante se nós de fato entendermos que estamos aqui com uma razão, e essa razão é multiplicar vida para um mundo que está morrendo. Todos os finais de semana existem muitas festas e as pessoas se preparam para essas festas do mundo, achando que estão indo para lá porque estão vivas, mas na realidade a tua palavra diz que essas pessoas estão mortas espiritualmente e que se teu filho Jesus Cristo voltar hoje, ou se essas pessoas morrerem, não estarão contigo no paraíso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender a nossa missão e a multiplicar a vida. Pai, eu também te peço por essas pessoas que estão ouvindo essa reflexão hoje. E estão ouvindo e estão se identificando, achando que a mensagem foi justamente para ela. E eu quero, Pai, convocá-las em nome de Jesus a entender que elas não estão sozinhas. E que elas podem, em nome de Jesus, clamar por socorro. E ao nosso lado estará uma pessoa para nos dar a mão. Pai, que pessoas que estão caminhando para a morte possa cruzar o nosso caminho e a partir desse momento possamos ter vida e dar vida para elas. Ajuda-nos a cumprir a nossa missão. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar.